Olá, galera do Live do Podcast Unidos, a quem ainda está vivo aí nessa maratona de podcasts, a galera compartilhando suas ideias aí, conhecendo novos podcasts. Estamos mais uma vez aqui. Hoje, minha segunda participação, agora como host dessa live. Prazer estar com vocês. Comigo aqui, eu vou falando na ordem que eu recebi os nomes. E o pessoal vai se apresentando aí, fala de onde veio, qual podcast que é. Comigo aqui tem o Igor Santos. Olá, sou o Igor do Pantufas do Dragão. Ah, boa. Comigo também, ele que já é meu irmãozinho de podcast, estamos já cogitando fazer um podcast juntos aí, Jefferson Salles. A gente já entendeu. É isso, o universo já mandou. Eu pensei que era uma piada muito escrota, mas enfim. Se você não estiver vivo, pode mandar mensagem que esse horário aqui a gente está atendendo também, tá? Qualquer coisa a gente passa a comunicação. Sou do Tá na Nuvem Podcast, mais uma vez, muito bom estar com vocês. Valeu. Ótimo. E Giovanni. E aí, pessoal, sou o Giovanni Região 44. Muito bom estar aqui de novo para mais uma live. Vamos aí. Vamos aí. O pessoal nos jogou um tema aqui meio complicado e a gente acabou mudando, tá? Só falando um pouquinho dos bastidores. Eles jogaram pra gente falar sobre religião no contexto do Brasil aí. E a gente falou, essa pica aí vai ser muito grossa pra gente dar conta, então vamos mudar de assunto. E é uma hora pra falar grossa e grande. Esse abacaxi não dá pra descascar em uma hora. Uma hora pra falar disso aí é tipo uma pessoa só falar e tipo os outros só escutar, acaba. Exatamente. E aí, lá conversando no nosso grupo, decidimos mudar para casos sobrenaturais, lendas urbanas, folclore brasileiro em geral. Aí vamos bater um papo sobre isso. E eu já vou jogar a bola aqui pro Jefferson, que é nosso talvez maior especialista. Ele falou nos bastidores aqui que é um espiritualista. E já conta pra gente aí, Jefferson, algum caso que aconteceu com você ou perto de você, alguma coisa sobrenatural que a galera deve conhecer essa história. Bem, minha gente, eu sou de Teresina, Piauí, né? E sabe a história do Harry Potter? Pois é meio que eu, né? Eu vejo gente morta igual o menino do sexto sentido há muitos anos, né? Então, a doutrina espiritualista não foi só porque ela é bonita, por conta da filosofia, não. Foi por conta da necessidade mesmo. E até no 7º episódio do Tá na Nuvem, a gente fez diversos relatos. E se eu fosse contar tanta coisa que já aconteceu, talvez a gente não sairia daqui hoje, né? Então, se você tiver medo, tiver algum problema, tiver alguma coisa, já vai mandando aí nos comentários, que aqui a gente vai ver se resolve. Bem, primeiro que com 7 anos de idade eu tive contato com digamos assim, o primeiro espírito mais materializado. Né? Porque aqui no Piauí, em Teresina especificamente, a gente é margeado por 2 rios, né? Que é o Poti e o Parnaíba. Então a diversão da meninada era sempre ir para o rio. E eu estudava numa escola próxima ao rio. Então o que aconteceu? Teve um grupo de escoteiros que esses meninos foram para lá brincar na beira do rio e tipo eram, se eu não me engano, eram quase 12 crianças. Dessas 12 crianças, 6 morreram. E tipo assim, todos seguros um no outro, 6 de uma vez só. Isso foi uma coisa que repercutiu nacionalmente. E eu estudava com um desses meninos, com o irmão do menino que morreu. E aí, quando foi um belo dia, essa criança chegou na escola e eu entrei junto, pois o irmão do cara veio, incorporou em mim e eu não vi mais nada. E claro, a professora mandou minha mãe procurar um psiquiatra, não sei o que, tal. Mas na verdade o meu problema sempre foi mediúnico, né? Então, desde sempre, eu tive contatos com o mediunismo. Mas tem outras histórias engraçadas aí, porque com o tempo isso se tornou tão natural para mim que eu convivo meio que a Márcio Sensei, sabe? Eu não convivo mais de boa, legal, family friends e é isso aí. Mas isso como que é esse lance seu, assim? Você incorporou lá? Foi a primeira vez? Essa foi vez foi a primeira vez? Eu tinha 7 anos de idade. E como que foi, assim, pela primeira vez? Agora eu fiquei muito curioso. Assim, eu vi a figura da criança e pronto, não vi mais nada. Né? Ou seja, foi uma incorporação inconsciente. Eu não vi mais nada. Né? E depois o que eu soube...
Depois o que eu soube foi que ele se comunicou com o irmão, não sei o que, ppp. Mas na escola, na cabeça do professor, da professora no caso, e da pedagoga, estava surtado. Só que não era um surto, né? E ainda bem que minha família já frequentava o centro espiritualista que eu faço parte, que é o Vale do Amanhecer, e desde sempre eu tô lá. E hoje, inclusive, sou presidente de um dos templos do Amanhecer, numa cidade aqui chamada Castelo do Piauí, que já tem uma outra mística, e é muita história, minha gente, mas é um universo muito interessante. É um multiverso, esse multiverso é real e ele é muito mais presente do que a gente imagina. Poxa, legal, cara, legal. Muito da hora. Vamos, Cara, vamos. eu quero História fazer uma massa. pergunta aqui agora, fiquei curioso, mano. Fiquei curioso se esse rolê das crianças morrer assim, tipo, 6 crianças ter morrido. Como é que foi esse rolê aí? Cara, foi uma tragédia, assim, terrível, porque, tipo assim, era um grupo da igreja que tinha um escotismo, né? Geralmente são grupos de igreja que organizam isso. E essas crianças foram pra lá. Inclusive, agora eu me lembrei, uma semana antes, eles estiveram na minha escola recrutando crianças para ir pro escotismo. E eu fiquei louco para ir para esse grupo de escoteiros. E minha mãe não deixou por nada. Sabe, por nada, não, você não vai, não tem necessidade disso, tal, e pronto. E eu fiquei puto de raiva com ela, claro. Mas depois e hoje, principalmente com essa lembrança vinda aqui, agradeço ela completamente. Mas, assim, o que eu sei é que eles foram acampar na beira do Ainda bem rio. que sua mãe falou que você não falou. E eles foram nadar. E parece que um deu cãibra. E os outros que estavam perto dele, todos foram tentar Foram fazer juntos. corrente humana para puxar. Só que os monitores, acho que é monitor que chama, né? Que acompanha, não Isso. estavam com eles. Eles tinham saído para comprar lanche numa região um pouco distante e deixaram as crianças lá sozinhas. E isso é uma confusão, foi, na verdade. Que hoje aqui nem se fala mais, assim, eu tenho essa memória ativa por conta dessa situação. Mas isso foi uma confusão e foi uma tragédia, porque eu lembro assim nitidamente a retirada dos corpos do rio, sabe? Isso estourou pro mundo inteiro, porque eles morreram, tipo assim, duros, sabe? E um seguro no outro. Então, para tirar, tiveram que quebrar ossos e essa coisa toda para botar dentro dos caixões. Então é uma história um pouco foda, assim, sabe? Pesada, velho. Muito, Nossa, muito. pesadona demais. Caramba. Começamos tenso aqui o negócio. Se era pra Caramba. começar sobre história de terror, malandro, já começamos A minha benzão. história agora ficou tudo pra baixo. Isso ainda nem contei do Zé Galinha, viu? Inclusive dessa mesma escola. Depois eu conto. Vai lá você. Não, Caramba, beleza. essa escola aí, eu acho que essa escola aí, meu amigo. Mas assim, só mais uma dúvida antes de encerrar essa história. Depois disso, houve mais alguns relatos se essas crianças apareceram para mais pessoas? Você tem notícias sobre isso? Guilherme, eu te confesso que não, porque eu fiquei me distanciando dessa história depois, sabe? Porque eu tentei, inclusive, o irmão dessa criança foi afastado da escola, ele foi matriculado em outra escola, então, e se tornou um conflito muito sério na minha casa, né? Porque as pessoas não entendiam muito bem, e aí foi um período que a gente ingressou na doutrina, todo mundo junto, mas assim, eu não sei te dizer porque eu me distanciei da história. Mas nessa escola aconteceram mais coisas que depois eu conto. Uhum. Show de bola. Só antes de passar, eu vou passar pro Igor agora contar a história dele. Jefferson, dá uma reinicializada na sua câmera aí, porque na live você não está aparecendo, por favor. Tá bom. Igor, e aí, cara? Agora nós estamos em alto nível, a responsabilidade tá complicada, hein? Qual que é a sua Rapaz, história aí? as minhas histórias são de brinquedo agora, né? Depois dessa, minha história Não, mas você de contou colocar pra criança, gente que é tem de uma colocar historinha criança pra aí. dormir, tá ligado? Você contou pra gente que tem uma historinha de Yu-Gi-Oh! Aí. Que história é essa? Então voltemos ao tempo, né? A meados de, sei lá, 2000 e alguma coisa, 2002, 2003, quando foi, eu acho que a explosão do Yu-Gi-Oh! No Brasil. Aí começou aquelas paradas de cartinha, né? Saudades, Tipo, saudades. que era muito bom, pô. Minha infância foi jogando Yu-Gi-Oh! Com os amigos. Não do jeito certo, né? Era jogando bafo, mas era a diversão da molecada. Eu Daí fiz foi. isso. Cara, quem nunca, eu acho, fez isso, né? Daí foi quando, tipo, principalmente em igreja pentecostal, eu sou cristão,
né? Mas quando a igreja pentecostal e não pentecostal já nem existia naquela época ainda, começaram com os rolês de misticismo, que não, porque a cartinha de Yu-Gi-Oh! É do Satanás, porque tem espírito nessas coisas, que não sei o quê. E aí minha mãe caiu na conversa, né? Tipo, a minha mãe falou, não, isso aí tem coisa. E eu tinha uma caixa, tipo, uma caixa de sapato com todas as cartas de Yu-Gi-Oh! Era cara, meu tesouro particular, velho. Daí minha mãe pilhando minha orelha. Não, você tem que queimar isso aí, porque o Satanás tá aí em casa agora, dentro dessa caixa de sapatos, você tá não sei o quê. Falei, pô. Aí imagina, tipo, eu tinha, sei lá, velho, 2002, eu tinha, nem sei, nem 15 anos no máximo, não muito ainda, acho que 12, 13 anos no máximo. Então imagina a cabeça de uma criança de 13 anos, velho, falando, puta, vou queimar o meu tesouro, malandro. Eu juntava a grana que minha mãe dava pra comer na cantina, pra comprar cartinha, tá ligado? Então, assim, ó, foi meses e meses juntando uma grana pra poder ter aquela coleção linda, velho. Aí vai, eu e meu primo, que a gente era muito próximo na época, né? E aí, não, vamos lá, vamos dar um jeito nessas cartinhas. Aí a gente foi num lugar afastado pra não tacar fogo em casa, né? Falou, vamos no meio do mato aí, que é afastado, e vamos tacar fogo nessas cartinhas. Daí foi, levamos um pouquinho de álcool, um pouquinho o fósforo, né, pra acender, e começamos. Acendeu a fogueirinha, taca uma cartinha, chora um pouco, taca outra cartinha e vai jogando. Quando eu lembro nitidamente a cena, cara, quando eu estava com a cartinha do... Como que é o nome do bicho agora? Eu acho que é o Dragão Negro. Eu acho que era ele. Deixa eu até pegar o nome certo. Cara, eu sei que eu estava com a cartinha dele na mão e eu joguei ela na fogueira. Malandro, foi dito e feito. Eu joguei a cartinha, eu vi materializada na minha frente o dragão negro, malandro. Saindo assim da carta no fogo, tipo, no fogo azul. E eu, tipo assim. Não, na hora, primeira coisa, eu caguei. Já virei a caixa em cima da fogueira e corri, né, velho? Mas, cara, eu lembro nitidamente a cena, tipo, do dragão negro com aquela cara macabra, assim, olhando pra mim. E eu, assim, mano, eu travei, assim, ó. Falei, que isso, velho? Tem um Satanás aqui, meu. O demônio tá aqui, velho. Vambora, o demônio tá aqui mesmo. Vambora. Cara, aí foi, tipo, correria pra sair fora do lugar. Mas, cara, imagina, minha cabeça de 12, 13 anos vendo essa parada. Eu fiquei, tipo, piradaço, velho. Eu fiquei uma semana assim pra escola porque eu não conseguia dormir. Eu fiquei sem zoeira, foi traumático o bagulho pra mim, velho. Foi tristão, velho. Você é doido. Então, velho, essa é a historinha do Yu-Gi-Oh! Que eu tenho. Triste. Triste porque eu queimei minhas cartinhas de Yu-Gi-Oh! E triste porque eu fui materializado. Porque Então. você viu o dragão. Cara, hoje, se fosse hoje, eu acho que eu ia ficar muito feliz por ver o dragão na minha frente. Porque, não sei, né? Por conta do podcast, ponto do dragão, pô, o dragão aqui tá falando comigo, tô vendo o dragão, mas na época, meu amigo, foi sinistro, cara, foi... Igor, duas coisas que eu quero te falar. A primeira é que mãe sempre tem razão. Mas você tem razão, cara. E a segunda que nós somos energia. Então, a dimensão da energia que você projetou nas cartas foi tão grande que ela se materializou. Nós somos pura energia. Então, aquele lance do lançar para o universo, ele é muito real. Ele é muito real, porque quando a gente emana essa vontade, essa energia, o universo de alguma maneira materializa e responde. Então, quando as suas emoções lançaram nas cartas tudo isso, ele te devolveu. Então é muito real isso. Eu acredito. Caramba, a criança de 12 anos também acreditou, viu? Chorou bastante, ficou com muito medo. E agora eu tô pensando seriamente, porque eu tenho ainda meu baralho de Yu-Gi-Oh! Guardado aqui. Mas eu não vou queimar meu Mago Negro pra me ver se eu vejo ele na frente, né? Então deixa quieto. Cara, então... Não, cara, mas foi tipo... Não perde. Esse rolê foi um choque pra mim na época, né? Pensa assim, hoje talvez não ficaria com tanto medo e talvez com certeza não queimaria minhas cartas de Yu-Gi-Oh! Porque, pô, eu gostava. Cara, na época, mano, não, na época, nossa, foi o terror da minha vida.
Eu ainda tenho as minhas aqui guardadas. Inclusive, uma pessoa já quis comprar. Eu já soube que aí no mercado o tipo da minha é aquela originalzona ainda, bem plastificada e brilhosa e não sei o quê. Já teve gente querendo comprar e eu não vou vender agora, não. Deixar valorizar mais um pouco. Não, dá pra valorizar, cara. Ainda mais pensando que tem Yu-Gi-Oh! Tá meio que voltando. Dá pra valorizar uma graninha. Exatamente. Pior. Dei uma caída aqui, mas já voltei. As forças sobrenaturais do Discord estão atuando nesse momento. Tá, o Discord Nossa. tá forte. Bom, Giovanni, você que tá mais caladinho aí, qual que é a sua história sobrenatural? Conta pra gente. Sim. Bom, então explicar porque eu tô mais caladinha, a minha internet hoje decidiu ficar bem ruim mesmo, que eu tô olhando aqui, eu tô mais travado do que conversando. Bom, eu vou voltar na minha época que, quando eu aprendi a brincadeira do compasso. Então era a febre da minha sala era a brincadeira do compasso. Quem A nunca, minha né? história com o compasso é o quê? Como a gente brincava, como a gente estava ali direto brincando, então com o compasso, teve um dia que eu estava indo para a escola, cadê meu estojo? Não achava aquele estojo, procurava a casa inteira, não achava. A mãe já louca para meter o chinelo na sua cara, porque você está se atrasando, tudo. Aí eu falei, vou fazer a brincadeira do compasso. Aí eu lembro até certinho, peguei lá a tampinha de caneta, colocava em volta do compasso assim, deixava certinho. Comecei, tem alguém aí? Bateu. Aí foi. Vou ver se é verdade. É agora, vou ver se é verdade ou não. Aí fazendo as perguntas, você quer brincar? E deu sim e tal. Tinha regra, né? Teve a regra das perguntas. Você não pode criar a oportunidade que você quer. Aí eu perguntei, falei, você sabe onde está meu estojo? Mandou um sim. Aí na hora já deu aquele medão, né? Eu peguei e falei sim. Não. Aí eu fui outro lugar. Tá no quarto da minha mãe? Não. Tá aqui no meu quarto? Sim. Aí, tá embaixo da cama? Já tinha olhado embaixo da cama várias vezes, deu sim. Aí por último falei, tá no guarda-roupa? Mandou. Desculpa, eu tinha olhado embaixo da cama, não tinha achado nada e deu não. Guarda-roupa. E bateu. Ele girou lá e foi no sim. Na hora que abriu o guarda-roupa, deu uma mexidinha na roupa assim e viu o estojo no meio da roupa, foi aquele momento que eu falei assim, não, nunca mais mexo nisso. Mentira, depois de uma semana eu estava brincando de novo, mas foi aquilo. Foi aquele negócio que, na verdade, eu contando aqui, lembrando daquele friozinho na barriga, mas foi um momento sobrenatural, lenda urbana. Apesar de hoje ter crescido, ter um pouco o lado mais cético, toda essa história ainda me enche um pouquinho de pulga atrás da orelha. Caramba, cara. Compasso, eu lembro da brincadeira do compasso, porque era sempre final da aula de inglês na escola que a gente fazia ela. São minhas lembranças da oitava série, era sempre fazer o finalzinho da aula de inglês, a última aula pra ir embora, era fazer brincadeira do compasso no fundo da sala, cara. Nunca teve resultado pra gente ir lá, só uma vez na casa de... quando a gente fazia na casa de alguém, o bagulho funcionava, mas na escola nunca deu certo. Mas eu lembro da brincadeira do compasso por ser final de aula de inglês. Explica pra gente aí como é que é essa. Não, mas engraçado que o compasso. Você lembra que tem o copo lá que o pessoal faz em filme de terror, a tábua de Ouija, que tem tudo? É a mesma coisa, você fazer o alfabeto em volta do papel, colocar um lado sim, outro não. Você abre o compassinho mais ou menos assim, coloca aquela ponte aguda no canto, a ponta de grafite do outro, aí você coloca deixa só encostado, não é segurando. Aí começa a fazer as perguntas. Aí conforme você faz as perguntas, o compasso vai girando, vai colocando as pontas assim, e você vai anotando ali. É igual do Ouija. Entendi. Só que a versão pobre, né? Mas essa é a cuidado, versão porque pobre. o Ouija ele é mais pesado. O Ouija é muito pesado. E eu me preocupo muito com quem brinca de Ouija. Porque ele não é uma brincadeira. Ele é, na verdade, um desafio. Ele é um desafio, inclusive, quando você começa o desafio da Ouija,
você precisa terminar. Eu conheci uma família aqui em Teresina que a mãe brincou, começou esse desafio do Ouija com 12 anos, e até hoje, inclusive, reportagens já foram na casa dela e tudo. Até hoje ela tenta se libertar do que ela atraiu no tabuleiro do Ouija. Então, aquelas histórias de filmes, claro que tem grandes exageros, mas é fato, sabe? Dentro da casa dessa pessoa, são copos que quebram, coisas que voam, praticamente eles não têm nada de louça, e vários médiums já foram lá, até onde eu saiba, e já orientaram que ela precisa encontrar uma forma de finalizar uma espécie de pacto que ela fez quando foi brincar de Ouija. Então, eu de verdade, como eu estou na doutrina espiritualista desde os 7 anos, eu nunca fui orientado pelos médiums, né, veteranos da doutrina a brincar do compasso, porque é uma brincadeira séria, porque ali pode vir qualquer tipo de espírito e brincar na sua cara e simplesmente se passar por alguém, ou você pode abrir um canal, porque é importante também eu dizer, e vou finalizar a minha parte, que todos nós somos médiums, todos. Então, quando a pessoa diz assim, fulano é médium, esse não é médium, não, todos nós somos. A gente vive num plano medianeiro, não é nem tão evoluído, nem tão involuído. A gente está num plano mediano. Só que tem pessoas que têm mais sensibilidade e tem pessoas que têm menos sensibilidade. Então, para você fazer uma invocação no compasso, você no mínimo é um médium com sensibilidade. E principalmente para abrir esse tipo de portal, você é um médium de grande sensibilidade. E eu estou falando de espiritualidade, não é de religião. Sabe? Não sei se dá para entender a diferença. Existe uma grande diferença. Existe uma força universal que ela é muito maior do que dogmas. Até porque religiões são criações humanas. E a natureza divina ela é algo muito maior do que a gente pensa, né? Uhum. Então é isso, gente. Ah, meu Deus, já tô no modo palestino, perdão. Não, eu concordo com o que você tá Ó, falando. Pode ir. Só para finalizar a minha história aqui, eu tinha. Então, é o que eu queria terminar. Não, eu concordo com o que o Jefferson está falando. Eu sou católico, assim, e sou criado dentro da igreja, da catequese e tal. Eu não sou esses católicos que bate bunda na igreja e fala besteira, não. Eu sou bem, assim, sabe, orientado dentro da religião e da religiosidade também. E dentro da minha família existem diversos relatos. Teve uma vez que um primo meu, eu tenho um primo mais novo do que eu, e ele ele tem um problema, assim, né? Ele não chega a ter, por exemplo, convulsões, essas coisas, não, mas ele, tipo, de vez em quando ele desmaia, sabe? Ele precisa tomar remédio e tal. E uma vez ele era criança, não sei, acho que devia ter uns 10 anos de idade. Ele estava num terraço, assim, na casa dele, estava num terraço, e, sei lá, acabou desmaiando, perdendo a consciência e caiu, sabe? Só que quando ele caiu, acho que ele caiu, tipo, não chegou a machucar muito, sabe? O terreno não era coisa assim. E ele contou depois que veio uma mulher e segurou ele, sabe? Pra ele não machucar. Ou ele falou que lembra disso, assim, de ter meio que sido segurado, sabe? Aí, e assim, tem diversos relatos. Isso é bem interessante, sim, isso que o Jefferson falou, de, né, a gente tá tem gente que é mais sensível, tem gente que é menos, né? Já até conversei com algumas pessoas sobre isso também, que, né, dependendo do ambiente, a pessoa fica até mal, assim, se sente mal. E é bem louco, né? É porque é difícil da pessoa compartilhar a experiência dela, né? Essa questão, assim, quem nunca sentiu nada, às vezes não acredita, né? Fala assim, não, isso não existe, porque não sentiu, né? E é louco, assim. Eu queria contar uma historinha rapidinha do que aconteceu com o meu pai, essa é uma história da família, bem engraçada. Não chega a ser sobrenatural, mas é relacionado. Uma vez, ele morava numa cidadezinha pequena, um distrito aqui da cidade, ele estava no ensino médio, e para fazer o ensino médio, ele precisava ir para outra cidade que tinha, né, a escola de ensino médio. Aí pegava carona, às vezes ia de ônibus, voltava de carona, e era à noite. E numa determinada época morreu
um bêbado lá, assim, sabe, do lugar lá, que vivia dormindo na rua, era meio mendigo, assim, morreu, tipo, foi para outra cidade, acabou morrendo lá. E o avô do meu pai, ele era uma pessoa meio influente ali, sabe? Sabe aquela pessoa que quando alguém precisa de uma ajuda, vai lá pedir e tal, aquela, né, Enfim. tá na frente da igreja, pessoa influente. E o avô do meu pai foi lá na outra cidade que o rapaz tinha morrido e foi reconhecer o corpo, voltou falando que era ele mesmo, realmente. E ele, quando estava bêbado, ele tinha dava uns gritos, sabe? Esses bêbados que gritam assim do nada na Uhum. rua. Ele tinha um negócio de ficar gritando assim, cagou, nego! E tinha esse negócio, sabe? E aí, meu pai, um dia, voltando da escola, isso já à tarde da noite, já devia ser ali pela sua meia-noite, mais ou menos, o ônibus deixava ele meio que no centro da cidade, ele tinha que ir a pé até a casa dele, né? E isso nós estamos falando de, sei lá, 30 anos atrás, né? A iluminação era outra coisa, era outro tempo, né? E aí diz ele que quando desceu do ônibus, vinha andando, ele passou em frente ao boteco que esse bêbado costumava ficar. E o cara estava morto até então, né? Do nada, quando ele passa, ele ouve gritando: cagou, nego! E só deu tempo de correr, filho. Diz ele que correu mais do que podia. Ele nem abriu o portão da casa dele. Ai, Né? caramba, Essas casas de mano. roça é só uma cerquinha. Diz que ele Aham. pulou e chegou batendo nas janelas, nas portas. Abre, abre, não sei o que, tá vivo. O espírito dele apareceu pra mim, não sei o que, não sei o que. No outro dia, foram lá ver e tal. O cara não tinha morrido, eles tinham se confundido. Na verdade, não era ele. Que bom, Caramba, velho. Mas ele que bom, passou esse cagaço. que bom. Caramba, mano. Ah, que Mas isso é coisa uma boa. história que todo mundo conta. Caramba, velho. E o cara passou um sufoco achando que era o espírito do bêbado, bicho. Você é doido. Ah, você é louco. E aí a minha avó ainda era uma especialista em contar história de sobrenaturais, sabe? Que era uma tradição, assim, sentar os Ah, netos, eu os acho isso sobrinhos, maravilhoso. pra Eu contar fui criado história. assim. Ah, Eu eu fui também. criado assim. Eu sou muito feliz com isso. Hoje eu sou o velho da família que conta história para os sobrinhos e para meus afilhados. É mesmo, e a Inclusive. molecada Ai, acredita nessas histórias ainda. Demais, Ave Maria. Maravilhoso. E assim, Ó, como então na minha conta família, aí que coisa. como na minha família a galera já nasce médium, uma coisa assim, o menino nasce revendo espírito, falando com espírito, não sei o quê, é mais fácil ainda pra eles. Na minha família é muito assim. Então, aí todo mundo já é espiritualista mesmo, já entra ali, aquele negócio, aí pronto, tá todo em casa. Então conta mais uma história pra gente aí, uma história cabulosa aí que aconteceu. Vamos lá, eu vou contar. eu vou ter que conversar com o Jefferson depois, porque essas histórias vão tudo virar RPG, velho. Na moral, vai virar RPG de terror isso aí. Vamos, vamos, vamos. Eu Eu preciso já tô falar da minha aqui. escola, gente, Tô porque essa pensando, escola como vou é muito entrevistar o Jefferson daqui icônica. a pouco? Gente, olha, essa minha escola é muito icônica. O nome da escola é Escola Municipal Galileu Veloso. Ela fica aqui na zona norte de Teresina e é a escola da parte antiga da cidade, sabe? E aí então rola um monte de coisa. Gente, eu lembro bem que após essa situação lá que aconteceu com as crianças, né? Aí todo mundo ainda tava meio assim e tal, mas aí de repente já tinha ali meu grupinho de amigos, né? E menina é brinquedo do cão. Aí quando foi um dia, os meninos, porque aqui a gente chama a loira do banheiro, a noiva do banheiro aqui a gente chama de Big Loura. E aí o que aconteceu? A Tem uma Big evolução da Loura cidade. era lenta. Evolução. É tipo Pokémon, né? Isso aqui ela já é Big, entendeu? É outro ano. Aí o que aconteceu? Aí, mulher, pelo amor de Deus, não me atormenta não. Aí o que acontece? É, Ai. Aí o que a gente combinou? A gente disse, gente, olha, quanto mais gente chamar ela, mais ela vem. Então juntou tipo 10 meninos no banheiro. Aí eu lembro bem que ficaram 2 no sanitário, 2 no outro sanitário, e outros foram pra pia, outros foram pra não sei onde. A gente ficou abrindo e fechando a torneira e dando descarga, chamando ela, Big Laura, Big Laura, Big Laura. E, gente, eu lembro bem que deu uma explosão nesse banheiro, porque a encanação não aguentou a pancada da água, né?
E explodiu tudo. Foi água para todo lado no pátio e a diretora procurando quem que tinha feito aquilo e eu, sons não, né? A diretora, meu filho, eu ouvi dizer que você participou disso. Eu jamais, eu fui lá porque eu tava querendo. Era pedir pros meninos. E eu, como eu já Nessa fiquei meio que hora. passava assim, não, o bichinho é o doidinho da escola, então ele jamais. Oh meu Deus do céu, se alguém estiver assistindo essa live da minha escola, vai descobrir que talvez eu sou a mente por detrás da história da Big Love. Mas foi isso, ela apareceu, não apareceu, não sei. Sei que toda encanação explodiu lá. E aí nisso a gente passou quase uma semana de aula porque tinham que arrumar o banheiro dos meninos. De quebra, ainda consegui. Ô meu Deus do céu, se alguém tiver vendo isso dessa escola, e se tivesse trauma da gente ter perdido uma semana de férias, a culpa foi minha, gente, perdão. Caramba. Cara, aí é triste. Mas não foi só minha, tem os outros também, mas enfim, a mente por trás foi minha mesmo. Mas seria a Big Loura uma versão de água doce da Iemanjá? Tipo assim, porque todo lugar tem relação com a água, né? Tipo, abrir a torneira, apertar a descarga, será Não, assim? não, não. A origem da história dela é outra, ela é uma moça que morreu atormentada, porque ela ficou trancada dentro ela foi trancada pelo noivo dela dentro de um quarto. Por isso que chamam também de noiva do banheiro. Porque ela ficou trancada dentro do quarto e o único lugar que ela conseguia gritar e tentar externalizar aquela raiva dela e tudo mais era dentro do banheiro. E ela se suicidou dentro do banheiro, entendeu? Mas não tem nada a ver com Iemanjá, não. Iemanjá já é outra coisa. Entendi. Aqui no Paraná, o meu pessoal, a maioria dos estados que eu conheço é a loira do banheiro, só que é a versão brasileirada da Bloody Mary. Então, tem... A Aí eu Blood tenho uma Mary pergunta para fazer para vocês. A cidade de vocês... Oi? Não, desculpa, é porque eu tinha cortado, achei que você tinha terminado. A Blood Mary é do espelho, né? Que tem que Ah, chegar na não. frente do espelho e falar, né? 3 vezes. Na minha cidade, a loira do banheiro é essa aí, é a Blood Mary. Com toda certeza. Inclusive, já tentamos fazer. Já deu ruim, mas já tentamos fazer. Quando a gente estava começando, eu tava pensando em trazer umas histórias, assim, mas cada região tem uma história, né? Vocês têm alguma coisa da região que vocês veem direto de lenda urbana, que é bem característica daí, de onde vocês moram? Cara, daqui. No nosso caso aqui tem. Foi que eu tinha falado no grupo do WhatsApp lá. Eu cresci com histórias do Nordeste, porque, tipo, a minha avó que me contava as histórias, principalmente contava as histórias, tentava fazer eu vivenciar, ela era da Bahia, né? Interiorzão da Bahia. Então, as histórias que eu tenho de conhecimento passado, né? De algum antepassado, é sempre da avó da Bahia. Mas história de Sampa, cara, daqui. Eu não lembro nenhuma que seja lenda urbana, que seja uma parada que aconteceu com todo mundo, a não ser coisas que aconteceu comigo, tá ligado? Agora ter, tipo, uma parada que sempre aconteceu com todo mundo, tirando loira do banheiro, essas que são, tipo, tem no Brasil inteiro, mas cada um tem o seu jeitinho, né? Tirando essas, cara, eu não lembro nenhuma. Nenhuma. Igor, tem uma história de Cara, São eu Paulo acho. que me... Desculpa, amigo. Mas eu vou concluir rapidinho. Que eu me traz ainda muito um sentimento de dor. É a do edifício Joelma. É uma história que eu ainda fico muito, sabe? Eu lembro bem, a primeira vez que eu vi ela foi no Linha Direta ainda. Eu passei uma semana sem dormir Ah, depois que eu vi essa história. Porque pra mim até hoje é o documentário mais bem elaborado sobre o Joelma, porque antes do Joelma não era ele, né? Então acho que de São Paulo, de todos os casos sobrenaturais até hoje, o que mais me chama a atenção é esse. Cara, esse aí eu não conheço não, o Edifício Joelma. Acho que era muito novo. Eu comecei a assistir Linha Direta bem mais tarde. Mas depois dá uma procurada, é muito massa. E tem vários Vou. documentários sobre tudo, foi uma tragédia, porque foi um edifício inteiro que pegou fogo. Só que antes do edifício aconteceu um crime mega brutal lá, e muita gente fala que lá, ainda hoje, esse edifício ele já passou por várias purificações espirituais e reformas,
e mudou de dono, mas nunca ele vai pra frente, sabe? As pessoas que até hoje trabalham lá tem fotos, tem uma página no Face, inclusive, que tem vários relatos, tem fotos, filmagens e tal. Então é uma história de São Paulo que me chama muita atenção. É o do Joelma Cara, até hoje. Falando. vou pesquisar, essa eu não conhecia, não. Se tiver interesse em leitura, tem o próprio livro que é As Vozes do Edifício de Joelma, que é muito bom. Não li ele completo, mas ele é muito bom, traz muitos relatos, traz a parte investigativa sobre o edifício, tem essas histórias anteriores que você falou, que o Gerson mencionou. Outra história de São Paulo que eu sei que é lenda é um. Travou. Giovanni? Giovanni? Eu acho que travou. Peraí, eu acho que. Aí, Opa, voltei. Ô, Giovanni, voltou. fecha Pronto. seu vídeo, às vezes melhora um pouco. Você fechar o vídeo, fica só pelo áudio mesmo, porque tá travando. Beleza, vou deixar só o áudio então. Aham. Pronto. Bom, em São Paulo tem um castelo no centro aí que tem umas histórias também, que é uma lenda urbana de São Paulo, que é isso, escravos sofreram lá, o pessoal, não lembro agora onde é esse castelo, mas tem essa história também que é uma lenda urbana bem famosa de São Paulo, que eu sei. Uhum. De São Paulo, se for contar histórias que tem parada de escravos, essas coisas envolvidas, tem bastante coisa aqui no interior, né? Principalmente essas fazendas muito grandes. Inclusive, tem uma vez em 2015, não, 2016, minto, 2015, 2016, eu fui figurante de uma novela da Record, olha, fazendo propaganda da Record. Olha, Fui figurante de uma novela da Record que chama Escrava Mãe. E aí eu era um figurante escravo, claro, eu e meu primo e mais alguns amigos, a gente foi lá, tava de bobeira, era minhas férias, falei, vou tirar uma grana sendo figurante. Deu um dinheirinho bom, deu também um rango muito gostoso, que eu lembro até hoje, isso me marcou bastante. Mas aí a gente foi pra uma fazenda aqui no interior, chama... Vixe, deu branco do nome da fazenda, mas é em Rio Claro, cara. É uma das fazendas mais antigas aqui, sim, da região. E aí, quando a gente tava lá conhecendo a fazenda em si, um dos diretores que estavam organizando tudo, né, a parte cenográfica da coisa, ele começou a contar as histórias de escravo da fazenda ali, um rolê bem pesado, bicho. Tipo, a gente chegou no casarão mais velho que tem, e é o maior que tem lá, que era onde os trilhos tinha trilho de trenzinho de café que passava por dentro dele, embaixo dele era onde os escravos que tacavam terror ficavam, né, judiado lá. E, cara, é bizarro, assim, tipo, porque a gente entrou pra conhecer o lugar, por mais escuro que seja, a gente acendeu a lanterna, o celular e tal, é bizarro ver a parada, tipo, os troncos de sustentação da casa, do negócio, todos são marcados, tipo, tem a marca de chicote ou a marca de alguma coisa ali, e eu lembro, isso é nitidamente, tipo, marcado na minha mente, que até me arrepio de lembrar, cara, que tem um que ele tem uma mancha de sangue muito grande encravada na madeira, tá ligado? Tipo, ficou ali, então, mano, tantos anos e o negócio tá lá, cara. É bizarro o negócio. Tipo, não é uma história de terror nem nada, mas é pesado ver história, presenciar ela de uma forma, mesmo que pouca, mas presenciar assim, né? A história é cruel. Aqui em cruel. Minas tem em Barbacena, né? O Hospital Colônia foi um sanatório durante muitos anos, que também tem um livro que eu indico o pessoal, tem um documentário também no YouTube, o Holocausto Brasileiro, que conta muito dessas histórias também, sabe? De sofrimento e tal. E é uma parada louca porque às vezes não fica, pode até não ficar algo fantasma, espectro, fantasma, mas fica o fantasma psicológico, né?
muitas pessoas. Sim, É cara. uma coisa que atormenta várias gerações, né? E é bem louco, assim. Eu estava pensando aqui em alguma coisa que tem aqui em Minas, eu lembrei que teve uma época, eu acho que teve até em outros lugares do Brasil, mas que era a lenda do chupacabra. Vocês lembram disso? Sim, Ô, chupacabra, Cara, cara. passou na sim, aqui TV, no teve, Ratinho, eu acho. É, aqui teve. e aqui falou-se muito do chupacabra que ia, pegava as criação dos lugares, sabe? Se vocês estiverem aí também. Aqui rolou sendo no interior do Piauí, tiveram cidades aí com ruas inteiras que os gatos, as galinhas apareciam mortas e sugadas, sabe? Nenhum tipo de violência, mas o ânus do animal completamente arregaçado, né, e aberto, como se algo tivesse sugado as vísceras, né? E isso aconteceu assim, em ruas inteiras aqui, em algumas cidades do interior. Justamente, acho que bem nesse período até, que em Uhum. Minas apareceu também. Chupacabra foi sinistro, mano. Eu lembro que eu vi no Ratinho, eu acho que foi no Ratinho mesmo que eu vi a reportagem do pessoal tentando até filmar e tal, mas eu lembro que a gente tinha muito medo, assim, que a minha família é da roça, né, como eu falei, e a gente ia passar férias na casa da avó e ficava, pô, sair no quintal à noite e dava um cagaço, caramba. Não vai dar. O Não vou sair, chupacabra né? louco. Guilherme, mas eu acho que Essas nada reportagens sobre supera. esses negócios chamavam atenção. Ah, Sim, mas sim. foi o marco da década de 90, né? Mas eu acho que em Minas nada Foi. supera o ET de Varginha. Pra mim, Não, a referência de Minas é o ET de Varginha. Então, imagina, não busquem tem como. conhecimento. Icônico. O ET de Varginha é clássico. Icônico. Inclusive, tem monumento lá. Eu moro longe de Varginha, eu não tô tão perto assim de Varginha, mas dizem que tem monumentos lá na cidade ao ET de Varginha. Inclusive, tem a teoria da conspiração que o astronauta Marcos Pontes foi na missão espacial graças à negociação entre Brasil e Estados Unidos pelo ET de Varginha, né? E o ET Ah, é de Varginha sério? Olha só. Mas veja só. Mas veja só. vocês não estão ligados com essa história, não? Existe Não, velho, essa eu não sabia, não. existe a teoria Não. de que o Marcos Pontes só foi para a missão espacial graças à negociação entre Brasil e Estados Unidos pelo ET de Varginha, e o ET de Varginha não se encontra mais aqui na nossa Terra. Ele está lá, em posses lá na área 51. Que droga. Ó, vamos trocar, hein? Eu quero ir fazer uma missão espacial e eu te dou um ET. Ai, caramba, velho. Faz sentido. Ah, só acho que foi do Olha, eu não sou ET bom Bilu, né? de. O ET não foi, né? Ninguém pegou ele. Gente, e lobisomem? Na região de vocês não tem tantos relatos, não, porque aqui também lobisomem é quase é, cachorro doméstico já. Cara, Tem muito relato. Cara, tem uma Cara, história aqui. eu tenho uma história. Eu não sei se é lobisomem, mas os meus olhos podem dizer que sim. E a minha lembrança, talvez. Mas não sei se vocês lembram da época que, tipo. Pô, as minhas histórias são sempre envolvidas com o rolê da igreja, né? Não tem jeito. Mas quando tinha aquele rolê do que você pegava o rótulo de uma Coca-Cola de 1,5 litro e virava do avesso, colocava assim, colocava na luz e tava escrito lá diabo, não sei o que, tal, essas paradas. Aí eu tenho uma história dessa. Eu tenho uma história dessa aí com um amigo meu, que é o cara que eu acho que mais. Eu e ele tava sempre junto em história doida, assim, de alguma coisa muito louca acontecer. E aí, cara, qual que foi o rolê? A gente tava na casa dele de madrugada, eu era pequeno também, acho que foi na mesma época, ou um pouquinho depois da época das cartinhas de Yu-Gi-Oh! Sei que sempre foi nesses meados aí, né? Daí qual que foi o rolê? A gente viu isso aí, né? As mães falando, não, porque a Coca é do diabo também, porque não sei o que, bababá, e não sei o que. E a gente moleque tentado, falou, mano, vamos tentar, né? Já que o negócio aparece mesmo, todo mundo tá falando que aparece, por que não? Eu quero ver. E aí foi a gente, tipo, esperou todo mundo da casa dormir pra, tipo, não ter problema com ninguém enchendo o saco. Ah, você tá vendo o Satanás aí na Coca-Cola. Beleza, foi lá, todo mundo dormiu.
É de madrugada, eu acho que era uma, 2 da manhã, sei lá, não lembro o horário certinho. Aí a gente pegou o rótulo, foi na varanda da casa dele, do fundo da casa, né? Onde ele tinha um quintalzão cheio de árvore, cheio de não sei o que e tal. Acendeu uma luz ali, que era longe do quarto da mãe, então a mãe dele não ia ver a luz acesa, ninguém ia incomodar, porque a gente tava acordado esse horário, ok. Acendeu uma luz e começamos a tentar, né? Mexia o rótulo pra cá, mexia na luz, olhava e nada, e nada. Aí quando a gente tava mexendo e apareceu alguma coisa que na minha cabeça eu vi escrito, mas eu tenho quase certeza que eu não vi nada. Eu falei, mano, olha só. E aí eu abaixei, no que eu abaixei, atrás a gente tava, tipo, tem uma luz aqui, e aí então a gente tava aqui, né? Então, a hora que eu tirei o rótulo da frente, atrás dessa luz onde tinha uma árvore, eu não lembro de que fruta que era, mas era uma árvore muito grande, eu vi completamente a silhueta de um cachorro grande com olhos vermelhos. Que eu me borrei inteiro, velho, por isso. Eu simplesmente falei, Misericórdia. olha aqui e. Mano, socorre! Corre! Véi, eu lembro perfeitamente dos olhos vermelhos, cara. Tipo, eu vi. Eu imagino que seja hoje por histórias de lobisomem, depois ir atrás procurar essas coisas. Então, assim, eu vi exatamente, velho, a silhueta daquele bicho grande, peludo, e um olhão e 2 olhos muito grandes e vermelhos. Cara, foi tipo bizarro ver aquilo assim pra mim. Agora não sei se foi parada na minha cabeça, eu sei que eu me caguei, velho. Sei que eu me caguei, bicho. Giovanni, pra gente encerrar isso, também tem uma história de lobisomem? Sim, sim. A minha história de lobisomem na cidade aqui onde eu moro, Maguari, Paraná, é o seguinte. Todo mundo falava que viu o lobisomem. Não era uma pessoa só, a cidade inteira falando que via um tal de lobisomem. E tinha época, sempre perto da quaresma, tudo. Então era Que sempre é. pelos anos ele continuou, então. E foi continuando. E no fim, tinha mesmo um lobisomem na cidade. Mas era um cara aqui que ele se fantasiava e ele saía de Ai, madrugada que na rua pra droga. assustar a pessoa. Ai, que Ele foi caramba, preso, mano. tudo. E Que esse tempo atrás ele estava desgraçado. candidato a vereador. Não sei se conseguiu. Ele era político, lobisomem. Era político. Não, mas essa história é mesmo. Eu até no jornal da região aqui, que antigamente tinha. Gente. Ai, E foi uma história que durou anos. Não foi uma coisa que durou, tipo, um ano só aconteceu. Foi muito anos. Então, lembro que minha mãe Pra mim, contava a pra melhor mim, história minha de todas. tia. venceu, velho, venceu. É o plot twist, Tá né? no ato. Descobri que é lobisomem e ele é político. Engraçado, mano. Imagina. Não sei se ele ganhou como vereador na época, mas ele tá aí. Tomara que não. Olha, já Não, pensei esse numa negócio. história. Ah. Não, pode falar. Esse negócio de lobisomem só me vem na cabeça. Tem um episódio do Castelo Rá-Tim-Bum, não sei se vocês se lembram. Que Nossa, tinha. velho. Era carnaval, episódio de carnaval, que aparecia um lobo tinha fugido do zoológico e aparece um lobo dentro do castelo. E outro dia eu tava revendo, acho que tem no YouTube esse episódio. Mano, é muito sinistro aquilo. Eu lembro que eu tinha medo na época. Até hoje eu fiquei com medo quando eu vi aquele lobo, cara. Aí o Cara, Giovanni tá contando essa história, me veio na hora, assim, lembrando essa. real. Era um lobisomem muito bizarro, né, mano? Pra, tipo, pras criancinhas assistir, malandro. Eu lembro, a fantasia era feiosa, assim. Caramba, olha Mas só, diga lá. rendeu várias histórias que vai virar RPG no meu podcast depois Qualquer de uma coisa grande. tem história de lobisomem aqui também, que eu tenho uma história de um pouco com tudo, assim. O elemental da Qualquer água, coisa. com lobisomem, com ET, com qualquer coisa, tem aqui também. E só pra comentar a história de lobisomem aqui na minha cidade, no início dois jovens foi pego nessas blitz que tinha, né? Que não podia furar o horário da quarentena. Eles foram pegos e a desculpa deles foi o quê? A gente foi caçar um lobisomem. Depois eu mando o link da matéria pra vocês, pra ver que não tô mentindo. Aqui, fila da puta. Mano, isso Caramba, pra velho. mim. Na quarentena, o Caramba, lobisomem não tem paz. Que inferno. o cara, Coitado. o lobisomem não pode ficar suave ali, ó.
Se Não guardando na pode. quarentena. Tem que ter alguém pra caçar ele. Pelo amor. O lobisomem tava de quarentena dentro de casa com a dona lobisoma, os lobisomens Que droga, mano. safado querer caçar ele. Sacanagem. Caramba, que sacanagem, velho. Bom, Ai, galera, estamos encerrando aqui, chegando ao nosso horário. Foi excelente, grandes histórias, grandes Maravilhoso, podcasts aí. Caramba, eu excelente. já falei, isso aqui eu vou ter que acreditar várias pessoas. Jefferson, o Gil aí, ó, o Giovanni, vou ter que acreditar, porque eu vou fazer um podcast, eu vou fazer um episódio de RPG, porque os meus jogadores não estão nessa live, então eu vou poder fazer isso aí, e vai ter esse plot twist. O lobisomem era assim, um político. Que comia 100%. Certo? Ai, caramba. Que isso, né? Com certeza. Mas vamos lá, gente. Começando aí por você mesmo, Igor. Onde o pessoal encontra seu podcast aí? Qual o seu podcast? Onde o pessoal encontra as redes sociais, feed? Pode deixar. Meu podcast é o Pantufas do Dragão, e você consegue encontrar a gente em qualquer agregador, né? Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcasts. A gente também tá nas redes sociais, no Instagram, como @Pantufas do Dragão, e no Twitter como Pantufas D, o D é mudo, Dragão, porque aí não dá um completo, infelizmente, mas tudo bem. E a gente lança episódio mensal sobre aventuras de RPG. Então, eu tô sempre fazendo os meus jogadores suarem frio lá na minha mão, porque eu sou meio maldoso, mas isso é outra história. E é isso. Você é colega do Israel? Eu sou o colega do. Inclusive, ele é o Vamos com ele. meu co-parceiro aqui do podcast, cara. Ele tá sempre Tá. suando, coitado, na minha mão. Ou Eu, fazendo arte ou jogando. Jefferson e eu gravamos com Israel um episódio por Sim, semana do podcast também. Na hora que falou Ah, Pantus Dragão, legal. sim, conheço esse sim. nome, não me é estranho, não. Da hora demais. Legal, muito bom. Inclusive, já quero jogar RPG. Eu não tenho vivência com RPG, mas já quero Está aqui feito. lobisomem vereador. Está feito aqui o convite pra você jogar. Não sei se vou te colocar pra jogar do vereador, porque você já sabe o plot twist. Mas pode ter outras histórias aí, muito interessantes, cara. Massa. É, vamos lá, Jefferson, onde o pessoal encontra seu podcast? A gente tá na maioria dos agregadores, estamos no Spotify. Infelizmente, ainda não estamos no Deezer, mas nos demais outros, com certeza, a gente está na grande maioria. No Instagram, nós estamos lá como Tá na Nuvem Podcast. No Twitter, é só Nuvem Podcast ou Tá, não sei o que foi que aconteceu. Mas estamos aí, gente. Pode chamar lá no direct. E já quero levar essa amizade aqui para sempre. Vamos falar de mais lobisomens vereadores, que eu adorei essa história. Por favor, Não cara. esperarei mais dela. Maravilhosa, Por favor, cara. muito bom. E Giovanni, onde que o pessoal encontra mais histórias de lobisomens vereadores aí? Qual que é o seu podcast? Então, meu podcast é o Região 44, que eu faço entrevista com diversas pessoas e com as entrevistas sobre vários assuntos. Então, religião, racismo, LGBT, saúde mental. Não tem um papo central, mas é sempre entrevistando alguém e batendo uma conversa boa. O meu podcast é o Região 44, você pode encontrar em todos os agregadores, menos o Deezer, porque o Deezer dá um trabalhinho ali. Não sei quanto Chato. aconteceu, mas. E o meu Instagram é o região.44. Só pesquisar lá, vocês encontram. Show de bola, No, galera. no chat ninguém comentou nada. Tava só a gente aqui. Teve algum comentário no chat? Peço desculpa como host, porque a minha internet também deu uma zoada e eu acabei saindo do chat, saindo de tudo aqui para ver se Relaxa. problema. Mas o pessoal estava comentando, até onde eu acompanhei no começo da live, estava o pessoal comentando. Quero até agradecer a todo mundo que ficou conosco. A gente sabe que não é fácil ficar até esse horário, né? Já são 11 horas da Sim. noite. E foi uma maratona gigantesca e maravilhosa de
de lives desde as 6 horas da tarde, né? Desde as 6 horas da tarde. 5 horas de live direto aí, 6 horas. E é isso aí, galera. Eu sou o Guilherme Andrade, do podcast Papo de Calçada. Quem quiser também, procura aí nos agregadores, nos aplicativos, nas redes sociais, Papo de Calçada. Estou também nos podcasts Chulé na Teta e no Volt Ampere. Então, quem quiser conhecer aí esses outros podcasts. E é isso aí, foi um prazer estar com vocês aqui, comandando essa live, junto com meus amigos. Prazer é nosso, cara. Somos amigos Prazer é aí, nosso. estamos juntos aí, fazendo novas parcerias. E até amanhã, eu acredito que tem live, não sei. Até a próxima programação. Tem, amanhã tem. Unidos. Tamo junto aí, galera. Valeu. Fiquem aí, uma boa noite para vocês. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal do Podcast Unidos. Falou. É conseguir dormir que durma.